Oh, aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia! Glória seja dado a Deus por esse momento em que vou estar transmitindo uma palavra da parte do Senhor, transmitindo uma mensagem de salvação, uma mensagem de vida, uma mensagem sem fins lucrativos, uma mensagem do coração de Deus para o teu coração, para você que ainda não conhece a Jesus, para você desviado, para você que deseja conhecer as verdades do Senhor Jesus. Eu quero nesta hora orar por você que já está conectado, por você que vai conectar conosco, e eu quero pedir em nome de Jesus que a tua mente seja livre, que a tua mente esteja livre, liberta para poder ouvir a palavra do Senhor e assim assimilar o que o Espírito do Senhor quer falar ao teu, ao meu, ao nosso coração. Quem sou eu? A pastora Thalita, a serva Thalita, a bispa Thalita, a missionária Thalita, a irmã Thalita. Eu não quero título, eu quero sim estar na vontade do Senhor. E por revelações, o Espírito do Senhor falou comigo ontem à noite, na madrugada de ontem, o Senhor falou comigo que eu retornasse a falar do nome dele através da live. Estou fazendo os cultos, a nossa igreja aqui no Brasil, e por onde Deus quiser me levar, eu tenho dito para ele: eis-me aqui, usa-me a mim, no nome de Jesus. Oremos. Querido Jesus, obrigado por esse momento, por praticar obediência a Ti. E que vidas, Senhor, vidas desviadas, vidas que estão distantes de Ti, vidas que precisam, até mesmo pessoas de dentro da igreja, Senhor, que muitas vezes precisa de ouvir uma palavra da Tua parte. Uma palavra com o discernimento do Teu Espírito, Senhor. Eu nada sei, nada sou, mas tenho convicção que o Deus que deu seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, esse me conhece, conhece o meu coração, conhece o desejo da minha alma. E é por isso que eu estou aqui em minha casa, sem o meu esposo, que está trabalhando, mas eu estou aqui juntamente com a minha amiga, secretária, filha, Cláudia, que está aqui para me ajudar a colocar o seu nome num pedido de oração, o seu telefone, e assim vamos estar orando no nome de Jesus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo do Senhor, né? Eu costumo dizer que a palavra, ela se cumpre na nossa vida quando nós nos colocamos, nos entregamos ao seu querer, à sua vontade. Eu não estou falando em outra língua a não ser na minha língua, na língua do país em que eu nasci. Estou falando aqui do Brasil, mas sei que muitos offline
estão me ouvindo em outros países, porque muitas pessoas eu tenho recebido convite, assim, como é que fala? Tenho recebido para que eu possa aceitá-los no meu Facebook, de Paris, dos Estados Unidos, da Argentina, de Portugal. Quantas pessoas, e eu sou uma simples serva do Senhor, mas uma coisa é certa, não quero teu dinheiro, não quero teu ouro, não quero a tua prata. O que eu quero é fazer o que Deus quer que eu faça. Por isso eu vou ler uma palavra aqui no livro de João, capítulo 8, um versículo muito conhecido, mas um versículo que se renova pelo Espírito a cada dia. João 8, no versículo 31, diz assim: os filhos de Abraão e os filhos do diabo. João 8, 31. E aqui na minha Bíblia está escrito: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha o que Jesus disse. 2 pontos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, eis aí a tua palavra. Palavra que o Senhor falou comigo hoje, na madrugada. Que eu falasse sobre a tua verdade. Não a verdade do homem, mas as tuas verdades. E eu te glorifico, Senhor, porque a minha boca foi ungida. Eu nasci para ministrar a verdade de Cristo, goste o homem ou não. Por isso eu te peço, usa-me segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Aleluia! Que verdade são essas? Se no livro de João, capítulo 8, versículo 31, Jesus disse aos judeus que criam nele, os judeus criam. Jesus falou, ó, necessário é permanecerem firme na palavra. E eu pergunto a você, tu tens permanecido firme na palavra de Deus? Ou só tem lido alguns tópicos? Ou só tem lido alguns pontos? Ou só tem lido aquilo que a você interessa? Ou você verdadeiramente tem vivenciado a palavra? Eu só posso ser discípulo de Cristo. Nós só podemos ser discípulos de Cristo quando vivemos essa palavra. A palavra não agrada a todos. Nem Jesus agradou. Mas a palavra tem que ser ministrada como Ele quer. Ainda ontem, o pastor Bruno
estava lendo uma passagem, escreveu uma passagem, agora não estou lembrada, e eu falei, Senhor, obrigado pelo teu servo. Ele está trabalhando, agora de manhã está de folga, mas depois o Espírito de Deus vai me dar essa palavra que ele leu. E se ele estiver me vendo ou me ouvindo, que ele bote a palavra escrita. E a você, como Cristo falou, conhecereis a verdade. Qual é a verdade de Cristo? A verdade está inserida no amor ao teu próximo, ao meu próximo. Amar ao meu próximo como a mim mesma. Você por acaso se belisca, se morde? Não, porque você se ama. Você por acaso fala contra a tua própria vida? Não. Por quê? Porque você conhece a verdade. E a verdade, ela mostra para mim que eu não devo viver uma vida de pecado, uma vida de hipocrisia, uma vida de falsidade, abre para mim, uma vida de heresia, conhecer a verdade significa viver os projetos de Deus, que muitos não querem viver. Muitos querem viver sem a igreja, muitos querem títulos, muitos querem estar dentro de igrejas, mas não querem viver as verdades de Cristo, não querem viver aquilo pela qual o Senhor revela ao homem, fala ao coração do homem. Como eu já falei, de mim mesma, Thalita, eu não escolhi o evangelho, eu não escolhi igreja alguma, eu escolhi viver a vontade de Deus. Sabe onde eu escolhi isso? Dentro de um banheiro no hospital do câncer. Eu tive um problema. E lá no hospital eu vi escrito que Jesus havia curado uma mulher. E podia me curar, podia curar aqueles que estavam lendo. E eu disse para Jesus, naquele momento, Jesus, se tu me curar, eu viverei para ti. Calabás. Então é para Jesus que eu vivo. Eu não vivo para pegar dinheiro de igrejas. Eu não vivo para agradar a homem nenhum. Sabe por quê? Porque em João 8:32 diz, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que vai libertar, queridos. A verdade é que vai libertar você. Ontem, lá na igreja, na minha igreja aqui em Rio das Ostras, teve um trabalho. Nesse trabalho de libertação, foi um pastor, entre aspas, um pastor, sentou lá atrás e eu ainda não estava. E ali quando eu entrei, eu cumprimentei a todos e ele não me respondeu. E eu fiquei sentadinha lá atrás também, porque quem dirigiu o trabalho ontem foi o diácono Rafael Silva, o jovem.
que está nesse ministério desde 3 anos de idade. Praticamente ele nasceu dentro do Ministério Renascer, filho da missionária Luzia. É um jovem. Mas por conhecer a verdade ele está crescendo. Porque ninguém cresce da noite para o dia. Ninguém cresce fazendo o que quer. Mas só cresce fazendo a vontade de Deus. E aquele homem estava sentado. E eu fiquei sentado à frente dele, no auditório. Eu não gosto com o celular que fique filmando. E ali o diácono Rafael foi dirigindo o trabalho muito bem colocado. Aleluia! Eu observando ele a dirigir o trabalho. Quando de repente a diaconisa Cláudia foi perguntar àquele senhor o nome dele. E ele deu uma carteirinha dizendo que era pastor. Eu nunca vi. A direção do trabalho naquela noite, ontem, estava abaixo de Deus sobre o servo do Senhor, diácono Rafael. E ali, o Espírito do Senhor me revelou que aquele homem, o Senhor falou comigo, não falou com a igreja, não falou comigo. Falou, serva, vá à frente. Eu vou te dar uma palavra de revelação sobre este homem que está aqui te julgando e que vai levantar e vai sair. Mas tu não permita. Vá à frente. E eu levantei as mãos. Pedi ao diácono Rafael que me desse uma palavra. E ele me chamou. E aquele homem se levantou para dobrar o joelho e orar para sair. E eu disse para ele, Senhor, levante, porque eu vim à frente, porque Deus quer falar contigo. E ele ficou sentado. Eu disse, Deus revelou-me que você estava para ir a outro lugar. Mas o Senhor te colocou aqui. E você está julgando-me. Julgando as minhas vestes, julgando meu cabelo, julgando meus brincos. Mas o Deus que sonda os corações olhou o teu coração e viu que tu estava falando contra a minha vida. E você levantou para ir embora. Eu creio que ele tem um título de pastor, mas ele não conhece as verdades de Deus. E ele pôde entender. Conhecer a verdade significa conhecer de que Cristo ama a organização. Cristo ama a organização de uma igreja. Cristo ama a organização de um lar. Conhecer as verdades é o que eu tenho ensinado às ovelhas que Deus tem me dado. Conhecer as verdades significa viver um casamento respeitoso, uma família respeitosa, uma família com dignidade. Uma família que saiba respeitar os planos de Deus na vida dos seus servos, dos servos do Senhor.
Conhecer as verdades significa amar o meu próximo. Conhecer as verdades significa pensar 1, 2, 3, 10 vezes, se necessário for, antes de abrir a boca e falar coisas que não condiz com os propósitos de Deus. Então, em João 8, 31 e 32, ele é bem claro, queridos. Fala sobre os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Eu pergunto a você, por que você ainda não tomou a posição de aceitar a Jesus como teu Salvador? Por causa de pastores? Por causa de igrejas? Porque você não gosta de um ou de outro? Por que você ainda está dentro da igreja e ainda precisa de libertação? Porque tu está na igreja para observar o pastor, a pastora, observar o irmão? Ou você está dentro de um evangelho, dentro da igreja do Senhor, para se tornar limpo, puro, santo? Porque a palavra santo significa separado do pecado. A palavra santo significa separado do pecado. Que pecado é esse? É o pecado da roupa? Não, é o pecado do eu. Eu sou, eu acho, eu faço, eu não quero, eu não gosto. Esse é o maior pecado. A palavra eu sou é quando tu anda de nariz em pé e acha que pode pisar os outros. A Bíblia diz: aquele que é santo, santifique-se mais. Cantarabachouvias. A minha finalidade não é superlotar igrejas, mas é fazer com que a igreja de Cristo seja organizada de modo que agrade ao Senhor. O versículo 33, eles lhe responderam. Olha o que eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, seremos livres? Aleluia! Porque tem muita gente escravo ainda, escravo do comodismo, escravo do dinheiro, escravo de posição social, escravo de ser humano, de pessoas. Mas eu, Thalita, declaro no nome de Jesus, eu não ganho dinheiro de igrejas. Eu não ganho dinheiro da minha igreja. Não que eu não pudesse ganhar, não que os líderes não pudessem ganhar. Mas o que eu quero dizer é que eu prego, falo aquilo que Deus me revela. E muitos vão cair. O Senhor falou comigo ontem: filha, prega, fala, abre a tua boca. Porque eu, Senhor, vou te enviar a vários lugares.
Eu, Senhor, continuarei te usando. Em 2016, eu fui à Argentina, numa determinada igreja. Em 2018, Deus me enviou à Argentina, novamente, a outro lugar. E neste lugar, querido, Deus me mandou levar tudo pela qual simboliza a Igreja Renascer, primeira comunidade missionária evangélica Renascer Independente, há 30 e tantos anos. Mas se Deus tiver que me tirar de lá, eu voltar para a Argentina, para outro lugar, eu volto, querido. Eu não estou aqui presa a conceitos humanos, mas eu estou presa aos propósitos de Deus. Eu amo a pastora Karina, amo o pastor Luiz e toda a sua família. A Rócio, a Belém, a Agostina, o Matias, o Miqueias, a Anitta, as pessoas que ali têm colaborado no sentido de ouvir a palavra através de um trabalho online que a pastora Karina tem feito, como a Carmen, como as outras pessoas que eu não lembro o nome. Mas preste bem atenção. Eu falei que em julho estarei retornando no nome de Jesus. Eu não pedi dinheiro, porque eu não preciso. Eu pedi sim aqueles que, sendo tocados por Deus, quiseram ajudar esta obra missionária. Ajudem a nos encontrar um galpão para que a igreja, a comunidade Renascer pudesse estar estabelecida num local. Em momento algum, eu pedi ou coloquei minha conta bancária. Porque eu conheço a palavra. E a palavra, ela me dá até o direito. Mas eu não o fiz. Porque quantos, lá não sei se eles dão dízimo ou não. Não sei. Se recebem, se dão dízimo. Aqui eu sei que o pastor Bruno Rocha da Costa é dizimista da casa do Senhor. Que meu filho são dizimistas da casa do Senhor há anos. E é por isso que a igreja do Senhor está de pé. Eu não pedi. Mas o Senhor falou para mim: Thalita, tu conhece as minhas verdades. Tu conhece e escuta a minha voz. No livro de Lamentações, capítulo 3, ontem quando eu vi o pastor Bruno colocou versículo 37 e 38. Diz assim: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não manda? É uma pergunta. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal quanto o bem? Acha que se eu abrir a minha boca para falar alguma coisa de mim mesma, sem que Deus tenha ordenado, acontecerá alguma coisa?
eu fui à Argentina. Agora no dia 17 e no dia 18 eu estava na Argentina e às 5 horas da tarde, 5h30, estava dentro de um local onde havia várias pessoas. Você acha que eu fui ali para ganhar dinheiro? Para ganhar fama? Não ganhei um dinheiro, não ganhei fama. Mas o nome do Senhor foi glorificado. E ali, por conhecer a verdade e a verdade libertar a minha alma, o meu ser, eu não tive medo de ninguém, de nada, do homem. Porque a coisa mais linda é falar a verdade de Cristo. Não por causa de dinheiro, não por causa de nome, não por causa de fama, não por causa de politicagem, porque eu, Thalita, já fui política. Eu, Thalita, já fui política na cidade de Nova Iguaçu há muitos anos e larguei a política, porque a minha política é Jesus, porque é Ele que me curou de um câncer, não foi a política. Depois dali, estive a convite da pastora Evelyn, do pastor, esposa do pastor Gustavo. Eu fui ministrar no domingo na igrejinha Apocalipse 3:11. Que lugar lindo, que lugar bem organizado, que lugar onde a presença do Senhor, você sente a glória de Deus, porque havia beleza do Espírito, porque havia beleza de um homem, sendo pastor, estava sentadinho lá atrás. Pastor Antônio e pastora Lília, que foram me receber na porta. Eu não sabia, aquele homem de cabeças brancas, e estava lá dirigindo o vice, pastor Gustavo e pastora Evelyn, homens e mulheres de Deus. E eu disse para o Senhor: Senhor, o que pregar? E o Senhor falou: ministra sobre o amor para as vidas que aqui estão. E eu tenho certeza que eu voltarei naquele lugar. Eu tenho certeza que muitas almas, muitas vidas, muitas pessoas estão sendo ganhas para Jesus através daquela noite. Porque eu tenho orado, tenho chorado, tenho clamado a Deus. O pastor presidente, um homem de idade, a pastora, a esposa dele, Lília, gente com muita garra, gente com idade, mas com muita garra. Eu fiquei sabendo que eles trabalharam a igreja, com as próprias mãos dele, ele foi trabalhando. Eu creio verdadeiramente que aquele homem e aquela mulher são dizimistas da casa do Senhor, assim como o pastor Bruno é.
eu creio que Deus tem operado, porque eles conhecem João capítulo 8, versículo 32, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai tirar da miséria. A verdade de Cristo vai te tirar da pobreza. A verdade de Cristo vai te colocar sendo rico espiritualmente. Não estou falando riqueza de ouro e prata, não. Porque quando eu me entrego às verdades de Cristo, Ele sabe o que eu necessito. Nesta igreja, em todas as outras que eu vou ou que eu fui, eu nunca cobrei de ninguém. Ao contrário, quando alguém vem me entregar uma oferta, como eu fui na igreja do pastor Roberto Monzon e na igreja da pastora Maria Monzon, e eles me entregaram uma oferta e eu disse: amados, chamei ele e falei: amado, em nome de Jesus, fica com esta oferta para ti. E ele disse: não, não, pastora, eu quero que tu receba. E eu falei: o Senhor te multiplique. Quantas almas eu ganhei ali para Jesus, na igreja do Roberto, do pastor Roberto Monzon. Quantas vidas que eu ganhei ali para Jesus e tenho orado. Como ali, na igreja Novo Amanhecer, igrejinha Novo Amanhecer, do pastor Roberto, da pastora Maria. Eu ganhei mais de 6 almas para o Senhor. E aqui estou orando pela vida da Ema Del Valle Ferreira. Ela contou-me que tem um filho preso injustamente há 6 meses. E quando eu estava orando esses dias aqui em casa, Deus falou comigo que estava livrando ele da cadeia. Isso é Deus. Conhece a verdade, Thalita? Ela vai te libertar. Povo pobre, povo carente. O filho estava ali, a filha, a nora aceitou Jesus, estava grávida, com 3 filhos pequenos, e estava grávida. A mulher estava cheia de pus no nariz, na boca. Mas ali, ela contou-me as suas necessidades espirituais. Quando eu conheço a verdade, muitos se afastam, muitos querem se afastar quando você prega a verdade. Muitos te julgam quando você prega a verdade de Cristo. Muitos te ouvem offline para não dar a você o direito de saber que você está ouvindo as verdades. Pode clicar aí e dizer: estou curtindo, não estou curtindo, gosto, não estou gostando. Pode curtir, pode falar, pode clicar, porque a verdade tem que ser dita e ela liberta o homem. E eu quero falar com você, como eu falei ontem, com a Júlia, que tem ido à igreja e diz que me ama. E eu falei para ela ontem: linda, uma senhora, eu também te amo, mas pensa bem, como é bom aceitar Jesus como Salvador. Veja o que você quer, não vou te forçar. Conhecer as verdades, eu não preciso falar. Eu não preciso falar que eu preciso, porque Ele envia. Tanto na igreja, Apocalipse 3:11, eu recebi ali uma
oferta em pesos. Como na igreja, Novo Amanhecer, igrejinha Novo Amanhecer, eu recebi oferta em pesos. Fui convidada a tomar um café. Não lembrava da pessoa que havia me convidado lá na Argentina. Eu não queria ir. Mas o Espírito do Senhor falou que eu fosse. Já vou estar terminando, 11h30. Estarei terminando. E eu fui, eu quero agradecer, porque lá vim conhecer a pastora Alejandra Paz, dentro do gabinete dela. E ela contou-me que havia orado ao Senhor que enviasse um profeta. Ela contou-me que o Senhor Jesus enviasse um profeta. E ela me convidou, através da pastora Karina. Ela falou com a pastora Karina que me levasse para tomar um chá, um café, um mate. E eu fui. Louvo a Deus pela vida da pastora Alexandra Paz e da igrejinha dela, Ministério Templo Armoso. Templo Armosa. Eu não estive na igreja dela. Mas ali, eu jamais poderia imaginar que num dia que não era de culto, num lugar onde eu não sabia, Deus usaria-me a falar àquela serva. Cheguei ali, ela se apresentou como a pastora Alessandra Paz, que esteve no trabalho no sábado. E essa pastora me deu uma lista de nomes da sua família para que orasse. E eu tenho orado e clamado a Deus, porque esta é a vontade de Deus, porque essa é a resposta de conhecer a verdade. E Deus usou-me por misericórdia para ela. E quando o Senhor acabou de me usar, eu fui ao banheiro. E quando retornei-me, aquela pastora disse para mim, eu estou falando ao vivo, online, para que todos vejam e saibam que conhecer as verdades de Deus é viver uma verdade sem medo. Porque eu amo, mas eu amo muito mais o Deus que me curou, que me salvou, que me tirou de uma vida de pecado e que curou-me de um câncer e que me trouxe vida e que usou a ousadia que eu tenho para o propósito dele. Ele não precisa de um par de calça comprida. Ele usou Esther quando ele quis usar. Ele usou Débora quando quis usar. Ele usou Maria quando quis gerar no ventre dela. Ele usou Isabel, velha, quando quis manifestar a glória dele. Dá para você entender? Conhecer a verdade é dizer sim para Jesus.
doa quem doer. E ali, aquela pastora, quando eu saí do banheiro, aquela pastora disse para mim nesta palavra: Pastora Thalita, quero lhe dizer que eu pedi a Deus 2 casas. Eu pedi a Deus uma casa, Deus me deu 2 casas. E uma eu estou lhe dando para ti, para que todas as vezes que eu for à Argentina, eu tenha um lugar. Eu chorei muito. Ela disse: a casa é de 2 andares. Eu não sei aonde é a casa, o bairro da casa. Mas eu sei que Deus me concedeu, porque eu vivo na verdade. Esta mesma pastora me entregou um envelope. E nesse envelope não havia peso. Pega lá, Cláudio, por favor, os pesos. Nessa envelope não havia peso. E ela falou: eu te entrego uma oferta. Eu disse: ó, pastor, em nome de Jesus. Estava junto comigo o pastor Luiz Cabral e a pastora Karina, e ouviram eu falar. Eu falei: pastor, em nome de Jesus, eu não vim aqui para pedir dinheiro, para cobrar, nem para lhe pedir casa alguma. Jamais poderia imaginar. E dentro do envelope que ela me deu, ela disse que foi tocada por Deus. Havia dólar. O peso, os pesos que eu ganhei lá na igreja, eu vou levar de volta em julho, quando estarei retornando no nome de Jesus, porque aqui no Brasil o peso não tem valor. Está aqui o peso que eu trouxe de lá, de Córdoba. Eu não estou pedindo dinheiro, eu não estou pedindo um galpão para poder ganhar dinheiro, mas sim para ganhar almas para Jesus. Porque aonde foi aberto o trabalho, não temos condições mais, porque tira a liberdade do pastor Luiz e da pastora Karina, tira a privacidade da família, porque está sendo feito uma vez por semana ou por mês dentro da casa deles, e não tem condições. Sei que eu fui lá porque o Senhor me enviou, abri porque o Senhor me ordenou, e perguntei a eles, e eles disseram sim. Mas, queridos, como é bom quando nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu agradeço a Deus. E quero dizer a você, eu não entendo espanhol. Eu não entendo e tenho dificuldade para falar. Muito pouco. Muito pouco. É buenos dias, buenas noches, como estás? Deus bendiga. São muito pouco. O que eu falo, o que eu hablo, às vezes, eu peço a Deus, ou eu peço a Deus, que me ajude no tradutor.
Porque até pelo tradutor, para mim, é dificultoso. Mas o Deus que eu sigo, que me fez conhecer as verdades dele, esse Deus é tremendo, é maravilhoso. Deus conhece o teu caráter, o meu caráter. Deus conhece a minha vida. Falta 10 minutinhos para acabar. Mas eu quero dizer a você, dentro dessas verdades, o Senhor me libertou. O Senhor me curou. Eu não vivi internet procurando homem. Eu não casei com um homem 18 anos mais novo do que eu, porque eu pedi, ao contrário. Por conhecer a verdade, Deus enviou para mim aquilo que o homem que ele sabia que seria ombro a ombro comigo, lado a lado comigo. Você consegue entender o que é conhecer as verdades? É conhecer a vontade, os propósitos de Deus. Ontem eu estava falando com a pastora Evelyn, rápido, porque ela mostrou uma unha. E eu tenho certeza que Deus vai estar agindo em favor de grandes coisas na vida deles. E eu disse que em julho, quando eu voltar à Argentina, creio que o Senhor me levará para poder ela fazer as minhas unhas. Viu, pastora Evelyn? Porque eu amo estar produzida, eu amo um dia estar com cabelo, outro dia colocar outro dia estar de cabelo curto, eu amo. Eu não tiro dinheiro de igreja, eu conheço a verdade. E a verdade, que é Jesus, me deu meu esposo. Eu tinha 47 anos. E Jesus mandou o meu esposo de uma igreja, Assembleia de Deus, em Nova Iguaçu, pastor Reginaldo, que hoje dorme no Senhor. E o meu esposo, pastor Bruno Rocha da Costa, foi para a minha igreja. E eu disse sim para Jesus, sem querer dizer sim para o meu esposo. Nos casamos. Hoje, somos uma bênção, somos felizes. Passamos por muitas lutas, muitas provações. Mas ele sempre lutando ali ao meu lado, me dando apoio, me dando força. Eu quero agradecer a todos. Eu não sei quem participou. A Cláudia está assistindo lá do outro lado. Ela deve estar notando. A Cláudia está comigo há 22 anos. O tempo que eu tenho de casado foi o tempo que Jesus mandou a Cláudia para dentro da minha casa, para cuidar de mim, para cuidar da minha vida, dos meus filhos, para me ajudar no ministério, para minha casa ficar limpa, bonita, cheirosa, para minhas roupas ser bem cuidadas, para eu sair, ter que ir a um médico, ter que ir a uma feira, ter que ir a algum lugar, ela ir comigo, porque meu esposo trabalha 14 dias fora, embarcado em alto mar. Mas eu conheço a verdade, e a verdade me libertou. Meu esposo conhece a verdade, e a verdade libertou ele. E hoje ele me entende e eu entendo que ele veio para a minha vida
eu já era serva do Deus Altíssimo. Eu já dirigi igreja. Eu já dirigi esta igreja, que foi revelada por Deus, fundada por Deus. Meu filho, Fábio, que está ali no quarto trabalhando, tinha 3 anos de idade. Hoje ele tem 41 anos. A verdade nos libertou. A verdade fez com que eu saísse daqui como a palavra me ensina. Eu não levei nada, mas voltei com almas que eu ganhei para Jesus. Amém, queridos? Eu quero estar orando por você. Falta 5 minutos. E eu quero convidar a você a estar atento no meu Facebook. Também quero dizer a você que usa o meu Face. Procura ver a minha vida, mas é incapaz de ver um trabalho que eu faço, postar uma mensagem de bênção, orar por mim. Então, aqueles que não fazem isso, eu deleto, vou deletar, queridos. Porque eu não posso ter pessoas somente que me critiquem. Eu sei que até a crítica é construtiva, mas tem pessoas que entram, como entra dentro da minha igreja para ver como eu trabalho, aí leva para a igreja deles como eu trabalho. Eu não preciso disso. Eu não dependo de igreja nenhuma para tirar cópia. Eu dependo de... Sabe por quê? Porque eu vou dormir cedo, desligo a internet e de madrugada eu vou orar ao Senhor. Quando Ele me manda, eu ligo a internet e posto alguma coisa. Eu durmo cedo, querido. Eu não fico na internet de conversa fiada. Porque eu conheço a verdade. E a verdade tem me libertado. A mim e a minha família. Louvo a Deus pela vida da Cláudia Fernandes, minha ajudadora, que tem passado chorado, porque muitos querem uma Cláudia, mas Deus só dá aquilo que Ele quer a quem Ele quer. E Ele me deu a Cláudia. Deus me deu 2 filhos que são bênçãos, Bruno e Fábio. Bruno Rocha da Costa, meu esposo, e Bruno Santana, meu filho, e Fábio Santana, meu filho, e Cláudia Fernandes, minha filha de coração, que Deus tem me dado. São as pessoas que têm orado e chorado por mim. Eu vou orar pela tua vida. A oração do justo pode muito. Se você desejar estar em nossa igreja, toda quinta, 19h30, na Rua das Orquídeas, ao lado do Campo do Vasco, em Rio das Ostras. E aos domingos, sábado de manhã, oração com as mulheres guerreiras, missionária Zênia, missionária Luzia, diaconisa Cláudia, diaconisa Lídia, Cleo, todas as mulheres. Sábado à noite, Ministério de Louvor. Você que deseja louvar, vem ensaiar. Diácono Rafael está lá ensaiando. E domingo, Escola Bíblica Dominical, o diácono Marquinhos. E quando ele não pode estar, a missionária Érica, que vem de Tanguá, dirige a Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, eu estou lá, levando a palavra de Deus. Oremos. Qual o teu problema? Você precisa conhecer as verdades de Cristo? Se rende a Ele, eu não estou te vendo, mas Ele está. Ele vai mudar a tua história, vai mudar a tua casa, teus filhos, teu ministério.
vai te trazer bênçãos, como Ele tem feito na minha vida. Soberano Deus, através de Jesus Cristo, eu oro. Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário. E muitos não aceitam as tuas vontades, as tuas verdades. Muitos trabalham contra a tua vontade. Como ontem aquele homem, se dizendo pastor, levantou para ir embora. Ali na igreja. Porque viu uma mulher, como eu. E ele queria que fosse alguém, um homem. Só que quem conhece o coração do homem é o Senhor. Eu te abençoo. Aonde houver uma alma para aceitar a Jesus como Salvador, aí aonde você estiver, fale: Jesus, eu quero te aceitar hoje como meu Salvador, aquele que vai transformar a minha vida, a minha casa, o meu esposo, a minha família, o meu ministério, fará de mim um homem, uma mulher diferente. Pai, eu também oro por aqueles que possam estar com algum problema de enfermidade, seja qual tipo de enfermidade for. Traga a cura, porque o Senhor pode. E eu profetizo a cura, no nome de Jesus. E eu abençoo, nesta hora, a todos que comeram esta palavra. Em João 8, 31 e 32. Eu abençoo a você que tem obedecido. Eu abençoo a você e te convido, no nome de Jesus, a estar sexta-feira conosco, no mesmo horário, de 10h30 a 11h30. Eu abençoo o Brasil, as igrejas. Eu abençoo a Argentina, Córdoba, cada igreja, cada igrejinha de Córdoba, cada pastor e pastora de Córdoba. No nome de Jesus, eu abençoo as igrejas de Portugal, pastores e pastoras de Portugal, irmãos portugueses. Eu abençoo nos Estados Unidos, homens e mulheres, pastores, irmãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Um beijo no teu coração, em nome de Jesus. Se assim o Senhor permitir e quiser que eu retorne antes da sexta-feira que vem, eu estarei divulgando antes, para que você divulgue a outros e possa me acompanhar em nome de Jesus. Depois eu estarei vendo o vídeo e assim vendo as pessoas que participaram conosco e agradecendo a cada um, no nome de Jesus. Amém e amém.